Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de bioestatística nós vamos aprender sobre medidas de dispersão. Vamos lá? Primeiro, o que são essas medidas de dispersão? Bom, são medidas de posição que tendem a representar o quanto os dados de uma amostra estão dispersos em relação a um parâmetro. Pareceu complicado? Vamos direto para um exemplo então? Veja esse dado aí, a temperatura média na superfície da Terra, 14 graus Celsius. Será que simplesmente apresentar essa temperatura média explica bem o que acontece na superfície da Terra? Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai descobrir que a temperatura máxima na superfície da Terra é de 45 graus Celsius na sombra, e sem contar ainda em vulcões, nesses casos. E a temperatura mínima, menos 60 graus Celsius. Estão vendo então que nem sempre a média ou a moda e a mediana representam bem, conseguem explicar exatamente aquilo que a gente quer passar, descrever a realidade? Daí a necessidade de representar também medidas de variabilidade, como essa daí que eu apresentei o valor máximo e o valor mínimo da temperatura na superfície da Terra. Uma outra medida de dispersão é a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Está aí a fórmula: amplitude total é igual ao valor máximo assumido pela variável menos o valor mínimo assumido pela variável. Se nós formos considerar o consumo de leite no mundo, o valor médio de consumo de leite no mundo é de 100 litros por ano por habitante. O valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, é de 175 litros por ano por habitante. Mais uma vez, analisando apenas esses dados da forma como eles estão aí, você vai fazer afirmações do tipo: então precisamos consumir mais leite. Mas as medidas de variabilidade vão nos mostrar que isso não é assim tão homogêneo em todo o planeta Terra. Na China, por exemplo, consome-se 22 litros de leite por ano por habitante. No Brasil, este valor é um pouco acima. Nos Estados Unidos, eles não precisam consumir mais leite por ano. Eles já consomem acima do valor recomendado pela OMS. E a Nova Zelândia campeã de consumo de leite. Então, repare, para representar corretamente o consumo de leite no mundo, não basta simplesmente apresentar o valor médio. Outros dados, inclusive a amplitude total, ajudam a compreender essa realidade. A amplitude total é dada por 890 menos 22, igual a 868 litros por ano por habitante. Existe uma grande variação entre o país que consome mais leite e o país que consome menos leite. A desvantagem de se utilizar a amplitude total é que, às vezes, um valor extremo faz com que essa amplitude fique muito grande. E a realidade fica, então, mascarada. Veja nessa tabela horas extra-classe diárias que os alunos de Isabella Hendricks dedicam à leitura ou aos estudos acadêmicos. Repare que esse 1% ao final da tabela faz com que a amplitude seja 7 horas. 7 menos 0, 7. Mas, na verdade, os dados estão concentrados apenas entre as duas primeiras linhas aí, 0 a 1 hora e 1 a 2 horas. Essa é uma das desvantagens de se utilizar a amplitude total. Uma outra medida de variabilidade, ou medida de dispersão, é a variância. Variância é uma medida que baseia os desvios de uma amostra em relação à média aritmética dos quadrados dos desvios. Primeiro nós vamos aprender a calcular a variância e daqui a pouquinho eu explico exatamente o significado dela na prática, junto com o desvio padrão. Vamos primeiro aprender a calculá-la interpretando essa fórmula. Esse S ao quadrado é a variância, xi, valor assumido pela variável, isso aí vocês já sabiam. O x com essa barra é a média, somatório, e o n minúsculo, vocês já sabem, o tamanho da amostra. Vamos aprender a fazer, então, resolvendo este exercício.
Os dados a seguir representam o diâmetro em milímetros de 10 pupilas após receberem uma gota de colírio midriático. Determinem a variância desses dados. Repetir, então, a fórmula para a gente acompanhar. Primeiramente, dentro do parênteses, nós temos ali xi, são os valores assumidos pela variável, e o x barra, que é a média. Xi está na esquerda dessa tabela aí. Eu recomendo sempre que vocês façam uma tabela semelhante a essa para resolver exercícios de variância. Vocês vão ver como que ela nos ajuda. Eu já tenho os valores de xi, agora eu vou calcular o valor da média, para que eu possa utilizar esse valor na fórmula. Para obter o valor da média, soma-se todos os valores, 5,4, 6,9, 6,6, até o último, que é 6,4, e divide por 10, porque são 10 valores. Esse é o valor de n. Tenho então o valor da média, 6,4 milímetros. Vamos então à tabela. Essa coluna do meio da tabela, xi menos x barra, vou pegar cada valor de xi, cada valor assumido pela variável, e subtrair dele o valor da média, 6,4. Então, nessa primeira casa, nessa primeira célula, vou fazer o cálculo 5,4 menos 6,4 igual a menos 1. 6,9 menos 6,4 igual a 0,5. 6,6 menos 6,4 igual a 0,2. Vou fazer isso para todos os valores assumidos pela variável. Repare que eu estou fazendo aqui é resolvendo essa subtração do lado de dentro do parênteses da fórmula. Ok? Então você vai fazer isso para todos os valores assumidos pela variável, para todos os xi. Próximo passo, resolvido dentro do parênteses, vamos ali para aquele quadrado. Vou elevar cada um desses valores ao quadrado, por isso a coluna da direita dessa tabela. Xi menos x barra ao quadrado. Então, elevando cada um desses valores ao quadrado, o menos 1 ao quadrado, o 0,5 ao quadrado, o 0,2 ao quadrado, você obtém aí esses valores. Resolvemos, então, o lado de dentro do parênteses, resolvemos o quadrado. Próximo passo, esse somatório. Então, eu vou somar todos esses valores aí, elevados ao quadrado. Somando todos os valores elevados ao quadrado, eu tenho 3,52. Vejam só que eu já fiz toda a parte de cima dessa fórmula, todo o numerador dessa fração aí dessa fórmula. Próximo passo, dividir por n. (3,52) dividido por 10, são 10 elementos, o tamanho da amostra. Está aí o valor da minha variância, 0,352. É o desvio padrão que vai me ajudar a compreender o que significa esta variância. Repare que a fórmula do desvio padrão depende diretamente da variância, pois o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Para que a gente compreenda, então, o que significa desvio padrão, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos comparar a estatura dos alunos de duas turmas. Então, você vai medindo aluno por aluno de uma turma. Primeiro aluno você mede e marca nesta reta 1,68 m. Segundo aluno, 1,42 m. Terceiro aluno, um pouco mais alto, 1,84 m. E assim você vai fazendo para todos os alunos dessa turma e marcando nesta reta. Outro aluno de 1,84 m. E após concluir essas medições e marcações nessa reta, você tem aí esta distribuição de valores. Repetindo a mesma coisa em uma segunda turma, imagine que você tem aí esta outra variabilidade.
Repare que nas duas turmas os valores giram em torno do mesmo centro, 1,65 m. A diferença entre a turma de cima e a turma de baixo é que a turma de cima apresenta valores de estatura mais dispersos e na turma de baixo esses valores estão mais concentrados. Mas o valor médio é o mesmo. Outra forma de eu dizer isso é que na turma de cima, aí eu tenho um desvio padrão maior. Esses valores das extremidades desviam mais da média, são mais distantes da média, do que os valores da turma de baixo, onde eu tenho um desvio padrão menor. Este aí que é o significado do desvio padrão. É um número que vai me apresentar a dispersão dos valores em uma distribuição. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos são esses valores. Existem até regras onde você pode fazer algumas projeções. Isso é uma característica para distribuições que são de acordo com esta curva azul na parte de baixo aí do vídeo. 68,2% dos valores encontram-se uma distância da média inferior a um desvio padrão. Então eu tenho aí, em relação à média, um desvio padrão para cima ou para baixo, eu tenho 68,2% dos valores. Dois desvios padrões para cima e dois para baixo, eu tenho praticamente 95% dos valores. E três desvios padrões, eu tenho 99,8% dos valores. Então, se você souber ter alguma ideia desses valores, dois desvios padrões, 95, 3, 99,8%, você tem uma ótima dedução aproximada de quão dispersos são os valores de uma distribuição. Para os dados de baixo, isso eu já calculei, eu tenho um desvio padrão de 5 centímetros. Para os dados dessa turma de cima, eu tenho um desvio padrão de 7 centímetros. Mais uma vez, apresentando apenas a estatura média dessas turmas, talvez alguém diria, essas turmas são iguais, pois têm a mesma estatura média. Sim, em relação à estatura média, correto, mas os valores não são iguais. Os valores da turma de cima são muito mais dispersos do que os valores da turma de baixo. E isso pode ser observado pelo desvio padrão. Vamos então determinar o desvio padrão dos dados do exercício 1, aquele do colírio midriático. Como eu já calculei a variância, esse exercício ficou bem fácil. Basta tirar a raiz quadrada da variância. Desvio padrão, então, igual a 0,593. Muito simples. Vamos para esse exercício 3. Para testar os efeitos de um tipo de medicamento na perda de peso de hamsters, deseja-se selecionar uma amostra de roedores cujo desvio padrão de seus pesos não ultrapasse 10% do peso médio. Esse é o critério de inclusão dos hamsters nessa pesquisa. Verifique se a amostra abaixo está adequada para este teste. Temos então 10 hamsters, o peso deles em gramas. Vamos então realizar o cálculo da variância e depois do desvio padrão. Destaquei na parte superior do vídeo aí o que se pede para que a gente não fique perdido. Deseja selecionar uma amostra de roedores cujo desvio padrão de seus pesos não ultrapasse 10% do peso médio. Então eu tenho que calcular o peso médio, que está aí no vídeo. Peso médio 101,8 gramas. 10% desse peso médio, 10,18 gramas. Ok? E o desvio padrão não pode ultrapassar este valor. Esta aí é a minha referência. Vou calcular então o desvio padrão. Primeiro, claro, eu preciso calcular a variância. Na coluna da esquerda, escreva todos os valores assumidos pela variável. Na coluna central, você vai subtrair de cada valor assumido pela variável o valor da média. Então, 95 menos 101,8 é igual a menos 6,8.
106 menos 101,8, 4,2. Assim para o 99, o 107, o 98 e todos os outros. O que nós estamos fazendo aqui, de novo, gente, a gente tem que entender o que está fazendo. Senão você faz repetidamente, pensa que está entendendo, mas na verdade você não está. Está apenas realizando cálculos sem saber o porquê. Estamos resolvendo a parte de dentro desse parênteses ali da fórmula. xi menos o valor da média. O segundo passo é elevar cada um desses valores ao quadrado, conforme está na fórmula. Compreendam isso. Elevando esses valores ao quadrado, sem realizar nenhum arredondamento, a gente só faz arredondamento ao final. Trabalhe com todas as casas decimais que você tiver aí. Está então todos os valores elevados ao quadrado. Próximo passo, somatório, somar todos esses valores. Somatório, então, igual a 149,60. Próximo passo, sempre olhando lá na fórmula, dividir esses valores por n, que é o tamanho da amostra. Coincidentemente, neste exercício, como no anterior, n é igual a 10. Tenho aí o valor da variância, 14,96. Para obter o desvio padrão, preciso tirar a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 14,96 é igual a 3,868. Qual que é a minha resposta? Então, minha amostra está adequada ou não adequada? Bom, ela está adequada. Reparem que o desvio padrão ele é menor do que 10% do peso médio, conforme foi solicitado no enunciado. Por isso que minha amostra está adequada. Exercício 4 possui menos valores que os anteriores. Calcule o desvio padrão da seguinte série de dados. Vamos treinar mais um pouco então. Coluna da esquerda, escreva cada um dos valores assumidos pela variável. Coluna central, o que é isso? xi menos média. Está lá na fórmula. Eu preciso subtrair de cada um desses valores assumidos pela variável o valor da média. O valor da média, eu já calculei antes, igual a 13,6. Então, na primeira linha, 8 menos 13,6. Segunda linha, 11 menos 13,6. E assim para todos os valores. Estão, então, 5 valores. Próximo passo, elevar esses valores ao quadrado. Próximo passo, olha lá na fórmula que você vai lembrar. Somatório, somar todos os valores. Somados os valores, 65,2. Próximo passo, olhe sempre na fórmula, dividir por n. Está aí então o valor da variância. Para obter o valor do desvio padrão, eu preciso tirar a raiz quadrada da variância. Resposta do exercício então, 3,611. O último parâmetro que nós vamos estudar nesta aula é este aí, coeficiente de variação. É uma comparação, em termos percentuais, do desvio padrão de uma série de dados em relação ao valor médio dessa série. Então você vai apresentar a variabilidade dessa série de dados através de uma porcentagem. A vantagem de utilizar este parâmetro é que ele permite a comparação de amostras com unidades diferentes. Vamos entender isso através de um exemplo. Considere os seguintes resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos. Então, estatura média de um grupo de indivíduos, 175 centímetros. Desvio padrão, 5 centímetros. Peso médio desse mesmo grupo, 68 kg. Desvio padrão, 2 kg.
Determine qual das duas grandezas possui maior grau de dispersão ou maior grau de variabilidade. É a mesma coisa. Então, como é que eu comparo estatura e peso para ver qual que está variando mais? Qual possui maior grau de dispersão? Você pode fazer isso através do coeficiente de variação, transformando essa variação em porcentagem. Utilize a fórmula, então. Coeficiente de variação é igual ao desvio padrão, no caso da estatura 5, dividido pelo valor da média, estatura média, 175. Multiplique por 100 para transformar isso em porcentagem. Você tem aí 2,9%. Essa é a variabilidade da estatura. Já para os pesos, coeficiente de variação igual a 3 sobre 68. Vezes 100, para transformar em porcentagem, você tem 4,4. Repare então que a variabilidade do peso, o grau de variabilidade do peso é maior, pois agora eu posso comparar dois valores, porque eles estão em porcentagem. Último exercício. Calcule o coeficiente de variação da série de dados a seguir. Se esses números lhe parecem comuns, é porque eles são comuns. Eles estavam no exercício 4. Então, nós já temos o valor do desvio padrão e da média. Então, esse exercício se resume a uma aplicação direta da fórmula do coeficiente de variação. Coeficiente de variação, está aí a fórmula. Substituindo os valores desvio padrão e valor da média, 13,6, multiplicando por 100 para transformar isso em porcentagem, aí está a variabilidade de 26,5%. Vou deixar para vocês, então, este último exercício, que possui A e B, para que vocês calculem o coeficiente de variação de cada série de dados. Lembre-se que para calcular o coeficiente de variação, você precisará primeiro calcular a variância e logo após o desvio padrão. Ok, pessoal? Fica então esse último exercício para vocês treinarem. Todos os outros 6 exercícios, vocês devem refazê-los, primeiro assistindo o vídeo, depois repassam sem assistir o vídeo, para ter certeza que vocês compreenderam a lógica desses processos do cálculo, do desvio padrão e do coeficiente de variação. Tá certo? Um abraço, até a próxima.